Função racional. Função racional é a função definida como o quociente de duas funções polinomiais, ou seja, r de x igual a p de x sobre q de x, onde p e q são polinômios e o q é um polinômio não nulo. Para fazermos o gráfico de uma função racional, é imprescindível que, no primeiro momento, calculemos o seu domínio. Para calcularmos o domínio de uma função racional, basta determinar os valores de x para os quais o q de x é diferente de zero. Então, o q de x é o polinômio que está no denominador da função racional. Vejamos este caso. Trata-se de esboçar o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1 sobre x menos 2. Então, esta é uma função racional porque é o quociente de dois polinômios. O primeiro passo, então, é determinar o domínio dessa função. A condição que temos para análise é o denominador, o polinômio que está no denominador tem que ser diferente do polinômio nulo. O denominador da função é o que está na parte de baixo. Então, x menos 2 tem que ser diferente de zero, então o x tem que ser diferente de 2. Portanto, o domínio da função, então, é o conjunto dos números reais diferentes de 2. O segundo passo é determinar quais pontos x e y que satisfazem a função. Então, aqui precisamos determinar valores para x, tanto menores que o 2 quanto maiores que o 2. Vejam, o único ponto que está fora do domínio da função é o x igual a 2. Então, nós precisamos pensar na nossa tabela com valores próximos de 2, porém menores que 2 e também maiores que 2. Então, vamos lá. Se atribuirmos para x o número 5, então o f de x será 2 vezes 5 menos 1 sobre 5 menos 2. Note, eu substituí o valor de x na expressão pelo valor que eu atribuí a x. Isto será 9 dividido por 3, 3. Então, eu vou marcar no gráfico o ponto 5, 3. Mais um valor para x, 3. Procedendo da mesma forma, então, nós encontramos que o f de 3 é igual a 5. Então, outro ponto do gráfico, 3 para x, 5 para y. Vejam, estou atribuindo a x valores maiores do que 2, mas também próximos de 2. Para o x igual a 2,5, o y será 8. Então, marcaremos o ponto 2,5 para x, 8 para y. Para 2,1, procedendo da mesma forma, então substituindo o x na função pelo valor 2,1, encontramos 32. Então, marcaremos o ponto 2,1, 32. Vejam, estou tomando valores bastante próximos de 2, porque embora o 2 não faça parte do domínio da função, os valores que estão próximos dele fazem. Então, eu preciso analisá-los também. Por exemplo, para o 2,01, a imagem é 302. Então, esses últimos números nos dão uma ideia sobre o que acontece com os valores da imagem à medida que os números x estão se aproximando de 2, mas são maiores que 2. Observem, de 8 foi para 32, 302, então os valores das imagens, à medida que o x vai se aproximando de 2, porém é maior que 2, os valores da imagem vão crescendo muito. Então, isso nos dá uma ideia de como ficará o gráfico. Agora, vamos analisar próximos de 2, só que menores que 2. Por exemplo, 1,99. Substituindo esse valor na função, encontramos menos 298. Se nos afastarmos um pouquinho do 2, 1,95,
encontramos a imagem menos 58. Se nos afastarmos mais um pouquinho para o x igual a 1, a imagem é menos 1. E aí nós podemos ir acrescentando valores a essa tabela, tanto quanto queiramos. Este é o gráfico, então. Observem que o x igual a 2 é uma linha que, neste caso, será uma assíntota vertical. Uma linha que serve como referência para o gráfico, mas como o 2 não está no domínio da função, o gráfico não intercepta esta reta x igual a 2. Marcando esses pontos no gráfico, então, o que nós calculamos, veja, 5, 3, 4, então 3, né, esse corresponde ao x igual a 3, 5, 2,5, 8. Então, à medida que nós colocamos, acrescentamos valores para x, construímos o gráfico. Como nós percebemos que este gráfico vai ficar próximo da reta x igual a 2? Esta linha horizontal, que serve como guia para o nosso gráfico, ela é chamada de assíntota horizontal. Logo mais, com o estudo de limites, você vai saber como é que nós podemos encontrar esses valores. Por enquanto, basta nós sabermos que, como a nossa função ela é igual a 2x menos 1 sobre x menos 2, se você for calcular, por exemplo, a imagem do número 100, isso será 2 vezes 100, 200, menos 1, 199, dividido por 99. Quando você faz essa divisão, você encontra aproximadamente 2,01. Se você for calcular a imagem do 1000, será 2000 menos 1, 1999, dividido por 999. 1999 dividido por 999 será aproximadamente igual a 2,001. Então, observem, olha, o x aumentou de 100 para 1000 e o y está ficando mais próximo de 2. Da mesma forma, se você calcular aqui a imagem de menos 100, de menos 1000, você perceberá que as imagens estarão próximas do 2. Por enquanto, sem o estudo de limites, então você precisa pensar numa tabela completa, então que envolva valores de x próximos de 2, que está fora do domínio, mas também maiores que 2, inclusive números grandes como este, 100, 1000, e também valores menores que 2, inclusive números como o menos 100, o menos 1000. Então, neste caso, né, percebemos que o domínio desta função é o conjunto dos números reais menos o 2 e o conjunto imagem dessa função, os y correspondentes, é o conjunto também dos reais menos o 2. Observem que, embora aqui nós tenhamos o mesmo elemento fora, tanto do domínio quanto da imagem, o mesmo número, eles representam coisas diferentes. Como eu vou achar a imagem, então, sem usar o gráfico? Nós podemos fazer o seguinte. A função dada é 2x menos 1 sobre x menos 2. O f de x eu posso trocar por o y. Então, para eu achar o conjunto imagem, eu posso vir, já que eu tenho aqui o y em função de x, eu tento escrever o x em função de y. Quando isso acontece, eu consigo analisar quais as restrições que nós teremos para o y. Então, vamos lá. Como fazer isso? Observem que y igual a 2x menos 1 sobre x menos 2 é uma equação. Como o x estou admitindo ser diferente de 2, posso multiplicar toda a função por x menos 2.
Então, teremos y vezes x menos 2 igual a 2x menos 1. Y vezes x menos 2, precisamos usar a distributividade. Y vezes x menos 2y igual a 2x menos 1. Queremos deixar o x em função de y. Então, o que fazemos? Deixamos os dois termos que envolvem x em um lado da equação e os outros dois do outro lado da equação. Pomos o x em evidência, então fica x que multiplica y menos 2 igual a menos 1 mais 2y. Logo, o x deve ser menos 1 mais 2y sobre y menos 2. Quando analisamos esta expressão, encontramos que, para ela ser real, o y menos 2 tem que ser diferente de zero. Para o y menos 2 ser diferente de zero, o y tem que ser diferente de 2. Logo, conjunto imagem, todos os y reais, tal que o y é diferente de 2.